juntos. Bom dia a todo mundo, a todas e Nossa, todos Tereza, que bom estão dia, aqui. bebê. Bom dia. Bom dia. Nós vamos dar início a mais um seminário promovido pelo NINAR, o Núcleo de Estudos Psicanalíticos. Esse é o 9º ano que o NINAR oferece uma série de seminários, às vezes mensais, às vezes menos que mensais, mas de alguma forma o NINAR está sempre promovendo seminários. De maneira geral, a temática dos seminários tem sido a teoria e a clínica do autismo e das psicoses. Então, dentro dessa proposta, nós teremos hoje a apresentação das colegas do NINAR, Luísa Bradley Araújo e Luana Cavalcante Siqueira, que vão apresentar as ideias, não é? E explicar, justificar as ideias de um grande autor francês, Jean-Claude Malleval, que tem se destacado não apenas na França, mas em outros países, com seus estudos e seu interesse pelo autismo. Ele também é um grande conhecedor da clínica da psicose, mas seus últimos trabalhos têm focalizado especialmente a questão do autismo. Não é? Então, como vocês sabem, Jean-Claude Malleval lançou há cerca de 2 anos, mais ou menos, uma obra chamada A Diferença Autística, que ainda não foi traduzida para o português brasileiro, mas que está sendo esperada ansiosamente por nós, não é? Porque se trata de uma obra realmente notável. Então, Luísa e Luana vão apresentar, não é, as linhas gerais dessas ideias de Malleval. Quem vai começar? Luísa ou Luana vão começar? Sou eu. Luana. Lu, você quer que eu Então, compartilhe o texto? Fica Desculpa, melhor, Silvia. né? Vou compartilhar. Bom, como vocês estão me escutando bem? Sim, sim, Ah, Maquiné, obrigada. eu Como estou. certo. Como Silvia falou, né, a gente escolheu desta vez trazer, né, um pouquinho sobre Malleval e o título do nosso trabalho é a Diferença Autística, que é o nome, como Silvia falou, né, do livro que ele lançou e que a gente aguarda por aqui ainda. Então, eu vou começar, tá bom? Ao refletir sobre o título deste trabalho, surgem questionamentos referentes ao que seria essa diferença autística. Citada por Malleval em seu mais novo livro, o autor nos relata que, no século XXI, as pessoas que vivem o autismo querem tornar reconhecido que não é uma doença, nem uma loucura, nem mesmo uma deficiência. A causa do autismo não é conhecida, mas há a constatação imposta. Os autistas funcionam de maneira diferente. Alguns com mais dificuldades do que as pessoas que não têm autismo. E às vezes com mais vantagens. E que diferença seria essa? O movimento da neurodiversidade afirma que há uma outra inteligência determinada por um funcionamento cerebral original.
Esse movimento iniciou em 1980, através da iniciativa de autistas que não queriam ser vistos de forma negativa, com o desejo de que a sociedade acolha suas particularidades, tendo como finalidade poder viver dignamente. Steve Silberman, não sei, jornalista americano, publicou em 2015 uma nota sobre o legado do autismo e o futuro da neurodiversidade. Ele considera que a neurodiversidade inaugura uma era durante a qual a humanidade poderia começar a pensar de forma mais inteligente com as pessoas que pensam diferente. A partir disso, ele considera a concepção do autismo como uma variante do humano e não como uma doença a tratar. Por falta de uma causa conhecida, a apreensão do autismo permanece ainda essencialmente clínica, uma clínica bem mais ampla do que os protocolos da Evidence-Based Medicine nos mostram. Uma clínica que leva em conta os estudos de caso, as evoluções, entre outras questões apontadas por Asperger, e também que nos orienta quanto aos modos de tratamento dos autistas mais severos. Maleval nos relata que a reivindicação da diferença autística não se acompanha de uma adesão à noção de neurodiversidade que normalmente está associada a ela. A psicanálise sugere uma apreensão bem distinta sobre o funcionamento da diferença autística, a partir do funcionamento subjetivo e da maneira de se proteger do desejo do grande outro. A diferença não é entre autista e neurotípico, ou seja, pessoa sem diferença neurológica. Mas a diferença que ele traz é entre o autista, o neurótico e o psicótico, sabendo que todo sujeito se enquadra entre uma dessas estruturas subjetivas. O autor salienta também que reivindicar a diferença autística não é reconhecer implicitamente a existência de um grupo dominante, mas sim de compreender que cada um dos modos de funcionamento subjetivo é diferente dos outros dois e que nenhum deve ser considerado como um padrão. O intuito do movimento da neurodiversidade é de trazer reflexões sobre o esforço realizado para curar o autismo, enfatizando que, melhor que isso, seria procurar mudar uma sociedade debilitante. E também não é de exaltar a diferença autística, mas sim de discernir a partir de um funcionamento subjetivo. Por exemplo, por que querer impedir uma criança de fazer, eu acho que é flapping, ou é flapping, né, que pronuncia? Flapping. Flapping. Por querer ensinar uma criança a olhar nos olhos a qualquer custo? O interesse é de que, justamente, essa diferença autística gere uma ruptura com os discursos normativos transmitidos pelos protocolos e as boas práticas. Maleval relata também quanto aos questionamentos que vêm surgindo sobre essa ótica de definir o autismo como uma diferença e não como uma doença ou deficiência, sendo um movimento gerado pelos próprios autistas, né? Sem deficiência intelectual. Então, eles estavam questionando isso, né? Que eram os autistas de altas habilidades, né? Que estavam questionando, estavam questionando que só esses autistas que faziam parte desse grupo. Sem levar em consideração as formas mais severas, né? Mas é conveniente também lembrar que esses últimos podem passar de um extremo a outro do espectro do autismo. E aí ele traz como exemplo a história de Temple, né? E aí ela diz assim: quando eu era pequena, eu era autista severa. E só mais tarde me tornei autista de alto nível.
O autor ainda acrescenta que vai de encontro ao que o movimento da neurodiversidade sustenta, no sentido de que a diferença autística implica em não obter os cuidados necessários e acompanhamento de uma educação especializada. Quando se trata de melhorar o mal-estar do autista, o tratamento do social não pode, em qualquer circunstância, ser um substituto para os cuidados. É de grande valia que os autistas não aceitem essa diferença, é ok. Mas também é importante que os autistas dependentes ou pouco autônomos não deixem de realizar os seus tratamentos. Há muito tempo que Maleval se dedica ao estudo do autismo. E nesse livro ele também retrata um pouco sobre a distinção entre autismo e psicose, citando o trabalho de Rosine e Robert Lefort, os Lefort, né? Embora a aplicação da psicanálise ao autismo, segundo a orientação lacaniana, não seja tão divulgada, sobretudo em contextos midiáticos, e que para muitos associar a psicanálise e autismo ainda parece impensável, a pesquisa clínica do autismo teve início na década de 50, particularmente pelo trabalho dos psicanalistas citados acima, né? Estes foram os primeiros psicanalistas a formular a hipótese de uma estrutura autística distinta das estruturas da neurose, da perversão e da psicose. Diante da sua vasta experiência clínica com crianças, Rosine Lefort valorizou bem a particularidade da transferência para com o analista que se estabelece distintamente no psicótico e no autista. Suas teses advêm da observação clínica do lugar conferido ao analista em cada estrutura clínica. Rosine foi, entre os alunos de Lacan, uma das poucas escolhidas para falar em seu seminário, no qual teve a chance de apresentar os casos clínicos, cuja discussão marca o ensino de Lacan na clínica da psicose infantil e do autismo. Lacan sugeriu que a mesma escrevesse sobre os casos que atendera na clínica Parent de Rosan, em Paris, dirigida por Jane Aubry, uma psicanalista francesa e psiquiatra infantil. Entre eles, se destaca o caso de Marie-Françoise, com a hipótese de estrutura autista. Muitos psicanalistas freudianos e lacanianos fazem essa diferenciação do funcionamento autístico para o funcionamento psicótico e apontam para a ausência de alucinações verbais e de delírios, a evolução do autismo para o autismo, a especificidade dos escritos, a ausência de desencadeamento e a vontade da imutabilidade. Na França, não há um movimento de autodefesa dos autistas, diferentemente dos Estados Unidos, que há, inclusive, denúncias sobre as violências inerentes ao método ABA e também o apontamento para péssimos resultados obtidos por métodos recomendados pela alta autoridade em saúde. O porta-voz mais reconhecido da comunidade autista na França, Joseph Chauvenet, apresenta em alguns momentos um discurso contraditório. Ele enfatiza a importância de se apoiar em interesses específicos para desenvolver as capacidades das crianças autistas, mas, ao mesmo tempo, ele dá seu apoio midiático a métodos que recomendam reprimir estas tais crianças, com o intuito de usá-los como cenoura, né? A questão do reforço. Um inglês que reside na França, chamado Daniel Tammet, quando é interrogado sobre como fazer o quê com qual criança autista, ele não hesita em responder que convém inventar um método para cada um. Infelizmente, na Europa, a fala crítica dos autistas ainda não se faz muito ouvida. A reivindicação de uma abordagem mais humanizada sobre a dificuldade deles ainda não é sustentada pela Associação de Pais.
E o interesse deles é de denunciar a psicanálise em nome de uma ciência cujos resultados são interpretados com complacência. Mas sabemos que o mal francês não é a psicanálise, sim a falta de meios e de diálogos. Aí ele fala um pouquinho a questão do governo, né, trazendo algumas questões assim, políticas. À medida em que o tempo vai passando, vamos assistindo que essas avaliações de métodos recomendados se mostram cada vez mais decepcionantes e se multiplicam as terapias que hoje são vistas como eficientes. Pais se reúnem para preconizar uma abordagem humanista do autismo. Os psicanalistas se apoiam sobre essa mesma ética, aquela que coloca o sujeito e sua singularidade em primeiro lugar, que sustenta para cada autista um método específico. Quanto à especificidade da transferência do autista, Rosine Lefort salientou a dimensão da violência presente na relação do autista com o mundo exterior e com o outro. Violência da pulsão de morte, que pode gerar a destruição e a autodestruição. Esse ponto foi decisivo em sua formulação do Estatuto do Grande Outro no Autismo, ou melhor, a inexistência do grande outro, não como alguém, mas como lugar. Ela supôs que os atos violentos do autista teriam como causa o extremo sofrimento advindo pela não inscrição da falta no grande outro e a tentativa de inscrever no real essa falta. A presença dos signos da presença real do grande outro, da presença de um corpo que não se inscreveu como lugar de troca simbólica, angustia o autista e mobiliza sua defesa. Tanto a voz como o olhar são signos da presença do grande outro, a ser anulada como forma de defesa. Lohan, no livro A Batalha do Autismo, é esse aqui, nem dá para ver, né? Estendeu ao autismo a noção lacaniana de forclusão ou foraclusão, e explica a lógica dos fenômenos da linguagem e de gozo nas psicoses. Porém, diferenciando a florclusão do nome do pai e a florclusão do furo. Enquanto a primeira incide no significante e na dimensão do grande outro simbólico, a segunda incide na dimensão do real. Quando o estatuto do grande outro é simbólico, trata-se de um grande outro portador de um furo que tem uma borda conferida ao corpo pela inscrição da castração, pela extração do objeto e pela imagem corporal. No autismo, falta a delimitação de uma borda simbólica desse furo, o que promove o encapsulamento por uma neoborda e o retorno de gozo sobre a borda, diferentemente da paranoia e da esquizofrenia, cujo gozo retorna ao grande outro ou no corpo, respectivamente. No artigo Lacan e o autismo em nossa época, Tendelaz discute a orientação de um tratamento possível do autismo, conferindo à noção de borda um papel fundamental da direção da cura, isto é, uma questão preliminar ao tratamento. Além de preservar eticamente o respeito à singularidade do autista, essa orientação implica uma clínica dos circuitos pulsionais, que supõe um modo específico de retorno de gozo no autismo. Trata-se de um divisor de águas entre a contribuição da psicanálise e outros métodos de cunho cognitivista, que se baseiam exclusivamente no funcionamento deficitário da percepção e da cognição do autista. É de suma importância que outros cuidados estejam associados também, como pedagogia, fonoaudiologia, psicomotricidade, entre outros. Contudo, somente a psicanálise fornece um enquadre teórico para abordar as angústias e a especificidade do funcionamento afetivo do autista. Além disso, é importante também tentar melhorar a distinção de sua diferença para aqueles que, no campo,
persistem em visualizá-lo como sujeito dotado de uma dinâmica própria, e não como uma massa de modelar. Ao encontrar do lado do psicanalista um parceiro em sua construção, verificamos que o autista estende, amplia e transforma a borda defensiva e dinâmica em direção ao laço social. Para isso, é preciso que o analista se deixe incluir de modo singular em cada caso. Por exemplo, por meio do seu corpo, de gestos, de modalizações da voz e do olhar, mediante objetos e palavras. E, enfim, por seu ato. Por seu ato. Pronto. Esse finalzinho aí me lembrou, bem rapidinho, Luísa, esse finalzinho me lembrou quando, numa entrevista, né, acho que tem um videozinho no YouTube, que ela diz, né, que agora, quando ela deixa, né, de usar a máquina dela, e aí ela diz que agora não precisa mais da máquina, que ela agora abraça as pessoas, né? Então, essa questão da direção para o laço social, né? Pronto, Eli. Obrigada, Ana. Ô, Silvia, obrigada. Muito bem. Desde já agradecemos, não é, o belo trabalho e importante trabalho também em que você chama a atenção com muita propriedade sobre as diferenças entre as diversas abordagens do ponto de vista teórico, do ponto de vista clínico, sobre o autismo, não é? E vai justamente mostrar os ganhos que a clínica do autista passa a ter a partir das ideias de Maleval. Então, vamos escutar agora a colega Luísa Bradley Araújo. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer. Parabéns, Lu. Gostei. Bom, o que é o autismo? Atualmente, a gente sabe que é uma grande luta para mostrar que o autismo não é doença, não é deficiência. É uma forma diferente do funcionamento psíquico, que é exatamente o que os autistas de alto funcionamento vêm reivindicando há algum tempo. A gente sabe que o autismo é uma questão que até hoje ninguém sabe exatamente como surge. Sabe que ele aparece. Os autistas de alto funcionamento querem mostrar que são pessoas inteligentes e que nem todos os tratamentos são adequados para o desenvolvimento deles. Maleval, em seu livro Autista e Sua Voz, cita Temple Grandin, quando ela diz: é perturbador constatar que é quase impossível prever se um pequenino autista será ou não de alto funcionamento. Como Lu falou, exatamente, ela foi uma menina de um autismo muito grave e depois ela tornou-se de alto funcionamento. A severidade dos sintomas, em torno da idade de 2 ou 3 anos, frequentemente não tem relação com o prognóstico. Essa constatação sugere nitidamente que o destino do sujeito autista não está selado ao seu corpo, mas ao seu entorno, que vai ter um papel importante no seu futuro. Porém, uma das maiores conclusões do nosso trabalho reside no fato, isso é uma citação de Maleval, de que o educacional não basta para tratar o autista, só o educacional não basta. Bom, vamos a um fragmento clínico. Clélio estava com 3 anos e 10 meses quando chegou para a consulta. Era uma criança muito esperta e muito inteligente.
A mãe veio antes, contou que Clério era seu primeiro filho e que não pensava em ter outros. Conta que desde o nascimento do filho sentiu uma tristeza muito grande e que a escola pediu para ela procurar um atendimento para Clério, porque ele não interagia com as outras crianças, não brincava na hora do recreio, estava sempre só. Quando perguntei pelo pai, a mãe respondeu que ele trabalhava muito e não ia poder falar com a analista. Solicitei o telefone do mesmo e marquei com ele. Quando o pai chegou, percebi que ele era idoso e a mãe era jovem. Ele me falou que tinha um relacionamento com a mãe de Clério e quando ela engravidou, ele ficou muito feliz, porque os outros filhos já eram adultos. Ele era casado e tinha outra família com filhos grandes. Logo, ele já era avô. Indaguei se Clélio sabia dessa história, da história de Clélio, que tinha irmãos e tudo mais, que era outra coisa que Clélio vivia dizendo que não tinha irmãos. Ele falou que não, que nem ele nem a mãe queriam que a criança soubesse. Expliquei a importância da criança ficar sabendo a sua verdadeira história. Quis saber qual era a queixa dele em relação a Clélio. Ele falou que, como já tinha tido outros filhos, achava estranho o jeito da criança. O menino andava muito de ponta de pé, balançava muito as mãos. Ele que é muito flap, muito. Quando ele ficava feliz ou quando ele estava angustiado, ele balançava muito as mãozinhas. E ele não sabia o que Clélio tinha. Não tinha amiguinhos na escola, sempre brincava só. Falou da alegria quando soube que Clério era um menino e por isso colocou o mesmo nome dele. Expliquei que a criança tinha que saber a história dela e que eu podia ajudá-los a contar de forma simples, mas era importante ele saber a verdade sobre os irmãos, enfim, sobre a história dele. Ressaltei a importância da presença dele junto a essa criança e o sofrimento de Clélio em não saber de nada e só ver a mãe depressiva e chorando. O que acontecia é que ele pensava ser a causa desse tumulto. Ele se queixava muito porque o pai viajava a trabalho, aspas, né? Todo final de semana. A criança dizia que todos da sala passeavam com os pais. Na segunda-feira, todo mundo contava. Mas que ele não. Por que que com ele era diferente? O pai dele não podia nunca ficar com ele final de semana. Quando indagado, o pai respondia que é porque trabalhava demais e tinha que viajar. Perguntei a ele como era essa questão. Ele disse que é porque os finais de semana eram em casa com a esposa. Por isso que a mãe de Clélio ficava tão depressiva. Essa mãe não trabalhava e contava que a família dela recriminou muito quando descobriram que ela estava com um homem casado. Ela ficou muito desconfortável com tudo isso, porque ela diz que o pai de Clélio sempre falou para ela que eles iam ficar juntos, que ele ia deixar a família de origem, a família, a outra que ele tinha formado, dava 1000 justificativas e que ia ficar com ela. Isso ele falava muito antes de engravidá-la. E depois que ela engravidou, ele parou de falar. Bom, a mãe era muito dedicada à criança, mas dizia que qualquer dia ela ia dar um jeito na vida. Eu dizia, como assim? Que jeito você pretende dar? E ela não falava, ficava calada. Eu ficava preocupada, com medo de alguma coisa mais grave, né?
até disse, arrumei uma pessoa para ela conversar, o que ajudou muito. Ela não tinha amigas, não gostava de conversar com as mães dos coleguinhas do filho, e mesmo lá, onde Clélio era atendido e participou algumas vezes, várias vezes ele participou do Cirandar, ela não interagia com as irmãs, ficava sempre muito reservada. Durante a pandemia, continuei atendendo Clélio online. Aí houve uma ocasião em que ele estava com 8 anos, aí ele disse, Luísa, ele estava descobrindo a sexualidade. Aí disse, Luísa, olha aqui isso. Ele mostrou, eu pensei que era a bermuda, né? Boba. Disse, bermuda nova. Ele, não, não é a bermuda, não, é isso. Quando eu olhei, era o pênis dele entumecido. Aí eu disse, é seu pênis entumecido. Tô vendo, já vi esse seu pinto aí que tá durinho, não é? Tudo bem, mas agora você vai guardar, não precisa ficar mostrando o seu pinto para ninguém. Nessa ocasião, a mãe dele dizia que ele estava com essa mania de ficar muito tempo no banheiro. Eu disse à mãe que isso era uma coisa da criança, era a individualidade dele, que ela não recriminasse nem ficasse querendo saber o que ele estava fazendo dentro do banheiro. Pelo menos ele parou com a necessidade de mostrar que estava com aquele pintinho entumecido. Esqueci de falar para vocês que no início, quando ele chegou, ele dormia com a mãe, né? Como sempre. Aí eu mostrei a ela que não podia, que ela não podia continuar com essa criança na cama, que ele tinha que ter o quarto dele, até porque o apartamento tinha 2 quartos, por que ele dormir no quarto dela? E a criança, uma criança que o pai está ausente, ainda pior, achava que ele ia ser o marido dela. Aí ela tirou, depois de um bom tempo, uns 6 meses, ela tirou a criança, tal, e foi caminhando, e ele foi ficando muito bem mesmo. Tanto ele ficou tão bem, interagia com as outras crianças, na escola parou de ter queixa dele, de estar só, de tudo. E ele foi quando ele fez um trabalho para a escola, foi lindo o trabalho dele. Ele nunca teve problema nenhum na escola com notas. Ele sempre foi 9, 10, 10 ou mais de 10, era tudo assim. Ele sempre participava muito dos trabalhos todos. E ele gravou o vídeo e me mandou, pediu para a mãe me mandar. Ele ainda estava comigo. Depois disso, os pais disseram, olha, ele já está muito bem, ele já estava com 9 anos, os pais disseram, ele está muito bem, a gente agora vai tirar, porque a gente está com muito problema financeiro, o que é totalmente uma desculpa, porque eles sabem que toda questão financeira eu sempre negociei com eles. Mas aí eles disseram, não, a gente vai tirar e tal. Mas essa semana eu tive uma notícia muito boa. Parece que ele vai voltar. Ele agora está com 13 anos, é um rapazinho lindo. E eles levaram ele para o neuro e para o psiquiatra. A mãe dele me ligou, eu perguntei por que eles levaram. Ela disse que ele estava com muitas ideias suicidas, que não gostava do que estava acontecendo com ele. Eu acho que toda entrada na puberdade, toda essa coisa da adolescência está mexendo muito com ele. Aí a mãe disse que fizeram um seguro-saúde da Apvida e que ele está com uma psicóloga da Apvida, mas que eles não estão assim
muito satisfeitos, estão querendo voltar para Clério ser atendido, que eu achei ótimo. Inclusive, eu disse que eles podem, se o problema financeiro continua, pode ser pela Casa Freud Lacan, eles podem, a gente pode ver um jeito que também é mais perto para eles, que eles moram no centro da cidade. E agora eu vou mostrar a vocês o vídeo que ele fez. Que criança, que coisa linda. E como ele estava completamente desinibido e tal. Quer dizer, eu estou louca para vê-lo depois desses anos todos. Já faz o quê? Ele estava com 9 anos, está com 13, 10, 11, 12, 13, 4 anos já. É, isso mesmo, foi em 22 que ele saiu. Foi logo depois desse vídeo. A mãe disse que ele já estava muito bem, e o pai também não precisava mais de nada, não. E ele não queria sair, minha gente. Ele, não, eu não quero sair, não, mas vai sair porque está muito caro. Aí, Elito vai passar o vídeo para a gente. Boa noite. Aqui quem fala é Célia Armando, repórter mirim do Jornal Kids, trazendo uma notícia de última hora. Um dos acontecimentos mais esperados pela humanidade acabou de se tornar realidade. A ONU, Organizações das Nações Unidas, acabou de divulgar em suas redes sociais um comunicado informando que todos os países do mundo concordaram em assinar um tratado de paz para acabar com todas as guerras existentes no planeta. Finalmente, existirá paz entre toda a humanidade. Todos os detalhes dessa notícia histórica na edição do Jornal Nacional. Boa noite. Coisa linda. Eu acho que ele sempre foi muito ligado e interessante, ele sempre foi muito ligado e preocupado com a paz do mundo, com as guerras. Eu pensando, ele talvez agora, ele se dando conta de que o mundo está em guerra, ele deve estar apavorado, coitadinho. Tudo que está acontecendo em Gaza e todo esse horror que está tendo na Ucrânia e tudo mais, eu acho que isso deve estar mexendo muito com ele. Eu fiquei até pensando, deve ser uma das razões que os pais estão achando que ele vai voltar. Tomara, estou torcendo. É isso, minha gente. Muito obrigada. Obrigada a você, Luísa, pela apresentação desse riquíssimo caso clínico, não é? E que certamente oferece condições para muitas questões e para muitos debates, não é? Então, vamos passar a palavra para todos que queiram fazer pedidos de esclarecimentos, questões, observações. E eu vou pedir à colega Eli que conduza o debate a partir de agora. Obrigada. Ok, Silvia. Obrigada, parabéns, né, Luísa, Lu, pela riqueza, né, tanto do texto, né, que apresenta aí os principais conceitos e discussões, né, do que o Maleval traz, da diferença autística, né, como o caso, né, que foi apresentado. Então, com a palavra, vocês estão com a palavra, gente. Alguém gostaria? Eu gostaria de falar, Elisângela, falar para a Fica à Luísa vontade. o seguinte: eu achei engraçado que você disse que essa criança sempre teve
essa preocupação com guerras, com a paz mundial, tudo mais, né? E ela, quer dizer, na linguagem de Maleval, ela tem um interesse específico. Ela deve ser, essa criança é de bom nível, viu? Intelectual. Sim, claro. Ela, mas ela, como todo autista, pode ter, alguns podem ter, às vezes até nem tão inteligente, mas pode ter um interesse específico. Esse daí foi sobre guerra, né? É sobre guerra, sobre a paz mundial, ele teme isso, ele acompanha, falando inclusive da ONU, etc, etc. E quando você falou de uma mensagem, eu pensava que fosse uma mensagem afetiva dirigida a você, não é? Pela separação, uma mensagem afetiva. Tia, que ele geralmente gosta de chamar de tia, né? Tia, olhe, eu estou com saudade da senhora, eu queria ficar, mas não vou poder, etc, etc. Então, isso me chamou a atenção, quer dizer, ele te saúda com um interesse específico dele, né, que envolve as emoções dele, as dúvidas dele, os medos dele, mas ele não se dirige àquela pessoa com quem ele conviveu tanto tempo e que se deu tão bem, não é? Quer dizer, isso aí é uma característica do retraimento autístico, Sim, não é? Ele guarda sim, essa coisa. Também o tratamento não tem que eliminar toda a estrutura, não. Que negócio é esse? Assim estava danado. Eles conservam, né? Conserva claro. algumas coisas, mas me chamou a atenção isso. Eu digo, ele vai dizer alguma coisa dos sentimentos dele. Não, ele falou do interesse específico dele, que é sobre paz, sobre guerra, conflitos, etc, etc. Mas isso me chamou a atenção, porque eu tive um que também tinha interesse específico numa área, eu já falei até naquelas reuniões de segunda-feira, que era sobre animais marinhos, a vida marinha, né? Ah, Ele não queria saber se eu estava ou não interessada nisso. Ele falava e eu acompanhava. Eu dançava de conformidade com a música, mas ele nunca me perguntou: você tem interesse disso, tia? Você gosta de vida marinha? Nunca. Sempre disse o que gostava. Me fez lembrar o meu paciente. Ai, meu Deus do céu. E outra coisa também, agora isso aí, mas eu acho que ele vai ficar bem, porque não é preciso ficar bem a 1000%, é preciso ter um certo equilíbrio, né? Como toda a terapia. Essa história de ficar 100% não existe. Agora, uma coisa que eu fico pensando é que se o autismo não é uma deficiência, né, como se tem, está sendo visto agora, não é deficiência, não é, uma doença, não é? Aí eu fico pensando, por que que toda terapia com um autista, ela é dirigida para ele entrar no nosso modelo? Não é? Nunca se deixa um autista assim à vontade. É assim, então fica assim. Mas não, tem que ter uma psicopedagoga, tem que ter uma fono, tem que ter isso, tem que ter. Tá certo? São cuidados que uma certa linha privilegia, sobretudo os cognitivistas, né? Sem querer saber do sujeito. Nós é que nos preocupamos com essa questão. Agora, mas sempre se não se pode tratar mais de um autista sem isso daí. Agora, por que que eles têm, né, a nossa preocupação de colocá-lo dentro do nosso modelo? Ele tem que aprender a ler e escrever, ele tem que saber se comportar em público, de preferência não dar bandeira de que é autista. Então, eu acho interessante é isso, essa preocupação. Se é Maleval, por exemplo, que acredita numa quarta estrutura,
por que, então, essa quarta estrutura tem que sempre vir para o lado dessas estruturas mais, por exemplo, de uma neurose, não é? Eu acho que essa questão de quarta estrutura ainda é muito discutido, né, no mundo todo. É discutida, mas eu estou começando a querer aceitar isso daí, porque eles não funcionam como o neurótico funciona. Não é uma psicose, não é uma perversão. Agora, por que que a gente tem que trazê-lo sempre para o modelo neurótico? É uma coisa que eu me pergunto assim, sabe? Uhum. Mas eu não tenho dúvida de que, Não sei se é a gente que traz para o modelo neurótico ou eles que têm a maioria um modelo neurótico, né? Não sei. sim, porque essas estruturas nunca são puras, né? Uhum. Mas para que a gente acredita sempre que está fazendo o melhor por eles, se eles, por exemplo, puderem se aproximar mais desse modelo neurótico. Por isso que o autor fala, né, com relação à questão do olhar, por exemplo. Por que Ah, querer que a criança olhe? Por que, né? Eu me uhum. lembro que uma vez eu atendendo, aí essa criança que eu acompanhava, ela era atendida por uma outra profissional. E eu me lembro demais, assim, do incômodo dela, porque a criança enfileirava, né, os carros. E aí ela ia lá e bagunçava tudo. E ele ficava extremamente irritado, né? E aí colocava, acho que era por cor, e enfileirava novamente. Mas eu fui e perguntei para ela, eu disse, mas por quê? Ele não pode fazer isso, né? Não, não se pode, a partir daí, iniciar uma brincadeira de uma, né, para que ele Ah, pra, dá um sentido, né? A Dá um sentido. Pega um né? cordão, amarra no carro e sai puxando. Brinca de puxar o carrinho, porque ele pode querer fazer isso daí, né? Mas também, por que que também tem que fazer isso? Eu me pergunto, sabe? Então, são muitas questões que tem nessa clínica do autismo, mas eu acho que aproximá-los, eu acho que a tentativa, por mais suave que seja, por mais humanizada que seja, por mais que se veja ali um sujeito, ele é sempre trazido para um modelo neurótico. Hum, É uma luta, viu? É Maquiné, uma contradição mesmo, a gente tem que ver isso. isso. É interessante que a fala de Maquiné, Cláudia, eu já passo a fala para você, tá? É interessante que a fala da Maquiné, ela vai estar relacionada justamente com aquelas diferenças, né, que o Maleval apresenta no texto, da distinção entre psicose e autismo, né? A primeira, quando tu traz essa questão desse vídeo, a partir de um interesse específico, a gente estaria bem dentro da distinção que ele apresenta da linguagem, né? Que ele vai dizer que no autismo a linguagem ela pode estar presente, né? Mas o problema está na dificuldade de enunciação. O sujeito pode falar, mas ele não se coloca facilmente, Exato. né? Essa Vai se colocar a enunciação. partir, né, ou de um duplo, ou de citações ecolálicas, ou de suporte, ou desse interesse Nunca específico, é em como você primeiro. apresentou aí, né? Não é primeiro, não é Isso. primeira pessoa, não. Ele fala, ele falou Aham. muito bem até, mas não é, ele não se coloca, porque quando a gente se coloca afetivamente no que diz, não é? Uhum. Há essa É, implicação. isso, Maquene. No outro ponto também que você traz aí sobre essa, meio que uma crítica, né? Por que se colocar, se pensar em trazer tudo para a questão da neurose, né? Como, e aí a Lu já traz, que foi até uma discussão que a gente estava tendo com os alunos, né? Na turma da pós, que muitas vezes essas demandas, né? A demanda das figuras parentais, né? Porque normalmente quando eles procuram a clínica, eles chegam
muito mais trazendo essa inquietação de tirar isso, de tirar tal comportamento, porque de alguma forma, né, é o olhar do outro também, né? É, Então, e um outro ponto que você trouxe aí, que é essa questão de brincar, que Lu deu o exemplo dos carrinhos, e aí você, né, vai falando de colocar isso em movimento. É um ponto também que o Maleval traz, né, de alguma forma, na clínica, se aproveitar, né, esses interesses específicos, né, o duplo, né, o brinquedo autístico, colocando isso num trânsito, né? Ele faz uma discussão, né, para sair daquela ideia da iteração, né, daquele movimento fechado em si mesmo, e colocar isso em trânsito no sentido de ir colocando significantes ali, né, para de alguma forma, né, uhum, sair é. desse movimento, sair dessa, Objeto é, tranquilo. ajudar, né, no sentido dessa construção de borda e de alguma forma não ficar apenas só, né, naquilo, né, no que, vamos dizer, os autistas nos Oferecer apresentam, né? significações, outras E formas, né? De como eu botar posso isso em brincar da cadeia. eu Uhum, posso brincar de outra forma. Eu posso brincar assim, enfileirando, como eu posso brincar puxando e fazendo brrr, né? isso. É um negócio. A Eu acho que por Cláudia, enquanto só. a Cláudia Carvalho estava com a mãozinha levantada. Cláudia, Oi, pode falar, amada. a todos. Desculpa, eu não abri a tela, a minha caixinha, por causa da conexão. Luísa e Luana, parabéns. Vocês expuseram muito bem, e o caso de Luísa, encantador, ele falando com os cachinhos na cabeça, muito lindo mesmo. E assim, eu fiquei com alguns questionamentos, já que vocês estão se referindo a Maleval, com relação ao que ele provoca nos artigos, nos livros, que é a questão da quarta estrutura, que cada vez mais está sendo discutida, porque, assim, nenhuma estrutura digamos, entre aspas, pura. Então, por que puxar o autismo para como a Maquiné? Maquiné, você destruiu todas as minhas perguntas. Você saiu perguntando tudo na minha frente, agora você só vai depois de mim. É, eu tenho estudado isso, e eu tenho pesquisado isso, e eu acredito que no futuro o autismo vai ser uma quarta estrutura, e vão ter autistas, até porque existem muitas pessoas, digamos, classificadas como neuróticos, que são autistas também. E assim, na questão cultural, artista plástico, cantor, embolador, dançarino, eles se encaixam muito bem nessa divisão, porque o estranhamento que eles causam ele é sempre atribuído ao dom artístico. Ele é artista, ele é exótico, ele é diferente porque ele é artista. E quem não parte para esse lado da, da arte fica meio que sem se enquadrar ainda, mas vai se enquadrar. Gostei muito de ouvir vocês, meninas, e Maquiné também, de ver Silvia. Beijo, beijo em todas. Obrigada, beijo também. Obrigada, Cláudia. Luísa, Luana, querem fazer algum comentário, né, da fala da Cláudia? Obrigada, viu, Cláudia? Prazer também, viu?
O que Cláudia falou me fez lembrar do título de um livro de Temple, né? Que é Uma Menina Estranha. Então, assim, né? Quantas pessoas elas são vistas como estranhas, né? Por causa de É, um comportamento. E aí ela, falando nessa questão voltada para a arte, me fez lembrar isso, né? Agora, com sim, relação à questão de quarta estrutura, né? Tem muitos autores que veem o autismo, né, dentro dessa estrutura, mas assim, né, é como Luísa, eu e Luísa estava conversando sobre isso, e Luísa dizendo, né, é isso aí. Tem autor que diz que acha que é uma quarta estrutura, mas já está mudando, né, estudando, enfim, é bem ainda, né, a gente tem muito que acompanhar e estudar e ver no que é que vai dar, né, também. Luísa, tu quer falar sobre isso? Lu, exato, eu acho que bom, autismo, eu acho que quanto mais a gente estuda, mais vê que tem o que estudar, porque é uma coisa ainda muito obscura. Essa coisa da quarta estrutura realmente é muito complicado, porque é, eu vejo uma pessoa como Marie Christine, por exemplo, que é uma pessoa muito conceituada na, no estudo do autismo, tudo, e ela atualmente ela diz que já viu que não existe quarta estrutura, que é a estrutura do autismo, que o autismo está dentro de alguma estrutura da pessoa. É um modo de funcionar diferente, mas é uma coisa muito discutida. Jerusalinski, que é uma pessoa que foi quem lançou também, um dos pioneiros nessa coisa da quarta estrutura, já começa a se questionar também. Então, eu acho que é uma coisa que quanto mais a gente estuda, mais tem o que estudar. E a gente estava até conversando sobre isso, né? Eu e Luana, e dizendo como isso, tantas outras coisas do autismo, a gente vê que tem muito que aprender, tem muito com eles próprios, né? Eu acho que eles são os melhores professores que existem, porque essa criança mesmo, Clélio, ele foi para Lorena, fono, gosto muito de Lorena como fono também, e Lorena fez um trabalho muito bom com ele. Ele tinha um jeito de falar, ele tinha uma coisa, um ticket assim que ele estava falando e falava alguma outra coisa, alguma coisa assim, não lembro direito o que era. E hoje acabou completamente, já não tem mais isso. Mas ele, como ele, eu acho que a questão do trabalho transdisciplinar é importantíssimo. Não tem como a gente trabalhar com uma criança autista sem ter um trabalho multiprofissional junto de outras abordagens, como, por exemplo, né, abordagem seria outros recursos, por exemplo, a psicomotricidade, que eu acho importantíssima. Assim, eu até digo, olha, o que pode substituir é a natação. Se não acha um psicomotricista, põe na natação, porque é uma coisa que ajuda muito a coordenação da criança, Isso é verdade. não é? Eu já Então, recomendei a vários meus, e porque natação, eu sou nadadora e sei que da sincronia que tem que ter de movimentos. Então, isso ajuda muito na cabecinha, viu? é, e é muito bom, né? Porque essas crianças sempre têm grande problema de coordenação motora. Coordenação. Olha, ontem de noite eu estava lendo um negócio aqui de um artigo de Marie Couvert sobre exatamente essa questão dos movimentos. Menina, muito interessante, entendeu? Um artigo curto, mas preciso, assim, não fez muito arrudeio, não. Foi pá, direto ao ponto e falando dessa importância desde inclusive do movimento intraútero do bebê,
e depois, quando a segunda fase, quando ele tem a vida aérea, mas muito importante. E de como Sim, isso daí, desde essa época, esses movimentos provocam no outro, ou no grande outro, a, a relação, né? De como ele é ativo desde aí. Muito interessante esse artigo de Marie Curie. Maquiné, a Beatriz, ela fez um comentário aqui, fez um questionamento e depois ela pediu o nome do artigo, Amada. Tu pode socializar o Eu nome do tenho o artigo, nome do artigo compartilhar dessa aqui com menina, os colegas? coisa posso. Esse, pronto. Vou é o dizer, livro viu? de Marie Bea- Curie. É do Não, não é livro dela, Langage, não. É não é numa no livro, revista não. da. Não, é uma revista de bebê com risco de autismo, do jornal francês de psicanálise, que vê aqui. É Pulsion Motrice et Brazelton, que é um autor americano, eu acho. Un repère pour la clinique du retrait chez le nouveau-né. Muito interessante, viu? Pouco e bom. Eu posso. Como é que eu escrevo isso aí no chat aqui? No Você chat. clica no chatzinho, Mas onde é clica que eu vou nele no escrever? chat, e aí vai Sim, aparecer. Clicou nele, aí vai abrir a telinha, enviar e mensagem aí a embaixo tem todos. como você mandar mensagem, Pronto, tá digitando. certo. Tá, eu vou Digitando. botar agora. Ok? Pronto, obrigada. Beatriz, Nada. você gostaria de falar sobre esse seu comentário? Porque eu tô sem voz. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eita, Eita, É, Bia, estamos sim, estamos. Não, eu só comentei isso dentro daquilo que vocês estavam falando sobre, às vezes, as demandas dos pais de querer colocar dentro de um funcionamento neurótico. E aí eu vejo talvez como isso, assim, de quando eles começam a conseguir ver o filho como capaz, eles vão conseguindo investir mais nesse filho, né? Então, eu penso nesse sentido. Verdade, Para Beatriz, eu quem não concordo. acompanhou, a Beatriz ela trouxe aqui, ó, para ajudar nesse investimento, tá, dos pais nesse filho, tá? Obrigada, Bia. É, Melhoras, tá, para essa garganta. é, É, Lu, eu queria só fazer um comentário ainda sobre essa questão da estrutura, porque assim, eu venho acompanhando, né, a leitura do texto do Maleval, e assim, eu não sei, a minha leitura, tá, que eu venho fazendo até esse momento, é de que essa preocupação não é de dizer ou definir uma quarta estrutura, mas a preocupação seria no sentido do direcionamento na clínica, né? Por exemplo, porque o que é que ele traz a ideia do diagnóstico estrutural, mas pensando para evitar, vamos dizer assim, intervenções inadequadas, né? Porque se a gente for pensar, os dois que ele, né, enfatiza na distinção entre psicose e autismo, né, que em muitos casos há, há há uma proximidade, né, muito grande ali, a intervenção inadequada pode prejudicar a direção desse tratamento. Porque uma das coisas que ele vai trazer é essa questão, por exemplo, da invasão do grande outro, que se tem na psicose e no autismo não há uma invasão, né, mas assim uma retenção, como também a questão de respeitar a borda, né, protetora e favorecer a intervenção singular. Então, pelo menos eu venho percebendo que a preocupação do Maleval está muito mais nesse direcionamento na clínica do que propriamente dizer assim, ó, o autismo é uma quarta estrutura, entende? Eu não sei, né, se estou fazendo uma leitura adequada, mas é o que eu venho pensando até o momento, gente. mas é Hum. verdade, é isso mesmo ali. Né? Tanto é que ele fala, eu nem me lembro qual foi, mas algum autor, que eu acho que não foi ele, falou, né, com relação à questão das alucinações e tudo mais, vozes Uhum.
E como essa questão do tratamento, ela é extremamente importante, porque as intervenções elas vão ocorrer de maneira diferente. Então aí ele realmente Isso. traz, aponta demais nessa questão de fazer essa distinção, essa diferenciação para poder realizar as intervenções de forma adequada. Como tu falou aí, né, essa questão do excesso e da falta, né? Isso vai fazer toda a diferença na clínica, né? Uhum. Ok, pessoal. Obrigada, Lu. Mais alguém gostaria de... Pronto, eu acho que tem algum comentário no chat. Maquiné. Ah, sim, ó, o Maquiné colocou aqui. Obrigada, Maquiné, Sim, foi, né? tá? O artigo. Uhum, E eu me sim. lembrei agora, né, assim, também, porque eu estava pegando aqui um livro. Eita, dá para ver? Cadê? Não dá muito não, Lu. Mas é o do Niná, né? Eu só estou vendo É, agora dá, Lu. Tá. a É. questão das estruturas não decididas também, né? E Aham. né, Leda Bernardino fala muito sobre isso. E eu estava lendo aqui nesse livro, agora, não sei se vocês todos conhecem, mas tem eu acho que é na página 87 desse livro, tem um capítulo que foi Silvia que escreveu. Se as estruturas são não decididas na infância, como pensar o diagnóstico de autismo na criança? Né? Então, acho que vale a pena assim também a leitura, né? Até para a gente poder entender melhor com relação a essa questão das estruturas em si. E Como alguém ia eu ia falar? falar qual é o livro, É o do O, Niná, au- Maquiné. eu o não tenho autismo, acesso a Lembra? essas publicações, Não, não. Onde é não, que compra? esse pode comprar com a gente. Acho que Lu tem exemplares, não tem, Lu? Dele? também, Eu nem sabia dessas publicações. Aliás, será sabia, mas não sabia que vocês vendiam, assim, que coisa eram, pensar que fosse só digital. que, ah, não, É, tem um não, tem esse e aquele do Malisca, né? Que foi o mais recente, que teve o lançamento no final E, do ano não, passado, não foi, Lu? do Malisca, não. Eu quero esse daí. Se tiver mais de um, depois tu relaciona, Luana, para mim. certo, E, pronto, a gente se fala. uhum, É, Mas, nesse livro, né, de Maleval, a diferença autística, ele fala também sobre a questão da alienação e separação, né? Ele uhum, vai fazendo trazendo, né, isso. E nesse livro também, Maquiné, hum, Silvia também escreveu sobre isso. Então é algo que ajuda, né, que complementa aí a nossa leitura. é, depois me dá informações sobre esse livro do Niná. O Malisca parece que eu tenho ou não tenho, não sei. Mas eu estou querendo saber se há um ou mais desse do Niná. Entendeu? ah, Entendi. sim, viu? Esse aí, sim. Eu lembro que a gente tinha comentado, não foi, Lu? De alguns exemplares que tem com Silvia, eu acho que contigo também. Que na É, última atividade, né? Pronto. Mais alguém gostaria de falar, fazer algum Eu comentário? gostaria, para variar, porque eu sou bem bavarde, como diz os, os franceses. Esse texto que Lu apresentou, ele tem coisas bem interessantes, mas que eu não sei escrever, ouvir escrever. Ou eu escuto e depois escrevo de memória, aí o que vou perder um bocado de coisa, mas eu não sei. Tem gente que tem uma facilidade de, parece taquígrafa, ouve e tac, 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 vai escrevendo. Eu não tenho. Ou eu escuto ou eu escrevo. Aí, quando eu escrevo, eu me perco. E quando eu escuto,
acabo me perdendo no final, porque eu digo, será que foi assim? Não sei o quê, mas eu prefiro ouvir. Tem coisas muito interessantes e que eu gostaria de melhor digeri-las, entendeu? Tem coisas bem interessantes, mas que aí eu fiz anotações aqui que eu nem sei sobre. Eu botei aqui o papel do grande outro que ele fala, Vou pegar. mas eu não sei mais, entendeu? Não sei se O vale a pena. O Maleval fala muito dele aqui também. Não sei se tu conhece esse livro aqui, ó. A Qual é Batalha do... esse? Não sei se A vocês Batalha do conhecem. Autismo. De Menina, eu Lohan. tenho esse livro em PDF, só que não abre mais. Eu tinha em PDF, só que não abre mais. Eu não sei qual foi a bronca. Esse livro, ele A é batalha muito é, bom. não é? De Lohan, é. Lobo. E A batalha aí, do autismo. essa Eu vou questão... precisar fazer xerox desse livro, porque eu não sei mais como é que abre, porque não abre mais. Abria e não abre mais. Eu posso lhe emprestar, se você quiser. Pô, Maleval... a gente, a gente pode combinar aí um local para eu pegar. Tá certo. Esse livro É, é de um dos livros daquele menino, como é o nome dele, que vem sempre aqui, o Vivés. Ele cita muito. pronto, e Maleval também cita muito ele. É, O texto, né, ele fala sobre essa questão da borda, né, que é, Lohan bem isso, né? E como ele falou, referente à questão essa questão da borda, né, de fazer proteção, e aí vem a questão dos interesses específicos, né, que ele disse que você falou, Maquiné. É a questão uhum. e qual eu esqueci o outro, os objetos, né, autísticos Os também. objetos que fazem borda são os duplos, É, não é? e Que aí fazem borda. fica bem direitinho isso. Ele até fala, né, com relação à questão do encapsulamento dessa borda. Ele também utiliza um termo chamado carapaça, não sei se vocês já viram. Uhum, já vi isso. Pronto. Eita, quando é que eu posso pegar esse livro, por favor, Luana? E onde? Segunda, lá no consultório, eu levo. Eu levo e Lá na deixo Madalena, assim. de manhã ou de tarde, ou de noite? Eu vou na hora do almoço. Aí, Na hora do em dia, almoço, tu deixa na portaria, deixa. deixo. Pronto, deixa na portaria endereçado a mim, que eu pego, faço a fotocópia e lhe devolvo, tá bom? Tá certo. Eu não entendi por que não abre mais. Alguém que sabe Ok, de mexer em celular deve saber por que que não abre mais. ok, meus amores. Ele Gente, desconfigurou. alguém, Pode ser. pode ter sido. Diz que, ó, É, todo dia aparece uma mensagem dizendo que eu estou com coisa desatualizada, com as versões de PDF de não sei de que desatualizado. Eu atualizo e não vem. Estou com uma lista de. Eu vou numa negócio lá da Motorola, num quiosque daqueles que tem no meio da coisa, para ver do Rio Mar, para ver se alguém limpa esse celular, faz alguma coisa. Mas sabe o que é? Muda de é, celular, eu não me adapto logo, não. ok, E máquina, eu vou ter que interromper um pouquinho vocês, viu, minha gente? Sim, Se a gente for dar seguimento, tá? Alguém gostaria, né, de fazer alguma colocação para a gente já, né, partir para finalizar e também apresentar os próximos seminários, né, Lu? E é, a próxima atividade do Niná, que vai ocorrer agora em outubro, né, juntamente em parceria com o PREO, né, Recife, e a Casa Freud Lacan, a Unicap. Quer falar um pouquinho, Lu, sobre a capacitação? Porque a gente já é, lança um convite aí, é, vão ser nos dias vinte e vi- quatro 24 e 25. 24 24 e e 25, né? 25, Lu.
A gente já organizou para fazer as inscrições, já estão abertas, né, pelo Simples, a gente já tem o link. E é a capacitação, o nome, né, assim, detecção precoce de sofrimento psíquico em bebês, cuidados preventivos na primeiríssima infância, da gestação aos tempos iniciais de vida do bebê, né? Foi uma capacitação que o PREO organizou, né? Inclusive Maquiné, Mariel, que estava por aqui também, participaram, né? Bem ativamente, Cláudia, que é Cláudia. Cláudia, Luísa, Silvia. Uhum. Mas aí foi voltado para os profissionais Analine. de CISAM, né? E aí, como teve uma demanda, um interesse muito grande, né, das pessoas por esse trabalho, por essa apresentação, por obter mais informações e conhecimento. Aí o grupo pensou em fazer, né, para que fosse voltado para o público em geral, né? Então a gente vai aproveitar aí para aprender bem muito, né? E aí ver sobre a questão dos protocolos, né, Maquinei, Luísa e Cláudia, que estão É, aqui ainda. Os protocolos, tem. Que mais? é toda capacitação, tem ID, inclusive, tem também o O ID. IRD. Então vai ser muito bom, né? Um momento muito rico. Vai, a gente fala casos clínicos também, vai ser muito bom. Então, estão todos convidados, tá? Certo. Amanhã, eu acredito que no máximo amanhã ou segunda-feira já devo estar nas redes sociais do Niná, né? E a gente vai estar compartilhando também nos grupos do WhatsApp a convocação e o link para inscrição, tá bom? É, Quer falar mais alguma coisa dos seminários, né, Lu? Eu acho que Beatriz. Ah, tá. Pensei que dava com a mãozinha para falar. Tá bom, meu amor. O Obrigada. próximo cenário. Próximo seminário, né? E aí nós vamos manter, tá, gente? As datas sempre é o segundo sábado de cada mês. Então, o próximo sábado nós temos, vai ser com a Silvia, né? É o sábado, qual é? Deixa eu ver aqui. É, Ixi. dia 11, né? Não, 11 de Ah, outubro. 11, né? 11 de outubro, tá? Vai ser com a Nesse mesmo Severina horário, Silvia. né? Isso, sempre no mesmo horário, gente, de 10 às 12, tá? Houve um E em negócio aí que outubro, é o quê, Maquiné? teve um último aí, que agora é penúltimo, alguma coisa do Niná, que foi num dia impossível, segunda-feira ou foi terça. Eu digo, mudou, e eu não sabia que tinha mudado, não. Aí, quando foi, Seminário? Exato. Teve não. teve alguma coisa que foi no meio de semana, que eu digo, tá, nossa, agora não Mas esse dá. momento acontece Assim no foi quando o Vivés veio, não? Não, mas ali Foi ali foi no sábado, Luísa. Foi em Foi, não abril, sabe. foi em abril o lançamento. teve uma Ah, durante a semana, foi, sim. não me recordo, Maquiné. Mas o encontro do Niná foi no dia 26 de abril e foi no sábado, tá? É, mas aí nós vamos manter, viu, Maquiné? E os Hum, demais colegas, a gente vai estar mantendo, tanto em outubro quanto em novembro, tá? Vamos ter um último também em novembro, tá certo? E aí a gente, né, vai. Só que o de novembro, como a gente tem um feriado dia 15, né, que pegou o segundo sábado, aí a gente puxou para o primeiro sábado, tá? Ficou para o dia 8 de novembro, tá então, bom? mas Aí da esse sou eu e República, Cristina. Isso, pronto. quem é É isso, meus Cristina? amores. É a Cristina que está presente na reunião, né? Isso. Cristina, Não está na Abreu. reunião? É Ah, Cristina não, Abreu. Cristina Abreu, tá, do Rio. Cristina Abreu. é do Rio, é Abreu. Hum, Quem está aqui é Lorena, o nomezinho dela aí. E aí E ela não vi, não. não
falar, porque, né, não está podendo falar agora, mas ela ainda acompanha, né, o caso, né, esse adolescente, né, já, É, que Luísa falou. tu Mas não aí quer ela falar, não, Lorena? disse que não podia falar agora. Tá certo. Eu acho que ela Ok, deve bom ver estar você por aqui. com algum atendimento. Uhum. Fica assim, Luísa, fica gravado, viu? E depois a gente disponibiliza nas redes sociais do Niná. Normalmente uma semana depois do seminário ocorrer, aí fica o linkzinho lá no Instagram que vai para o canal do Niná no YouTube, viu? Aí vocês têm acesso ao seminário, tá bom? Pronto, é quando eu vou ver o texto de Luana. Tá certo. Eu queria aproveitar bem para informar vocês que a gente está organizando a jornada Freud-Lacaniana, né, que é junto com o IPB e a CFL, né, e aí vai ser, acho que dia 7 e 8 de novembro, né, para quem quiser aí, ó, Beatriz, Maquiné, Cláudia, Lorena também, Lorena está na comissão, né, não sei se vai poder. Tereza, que quiserem se inscrever para apresentar trabalho, né, será muito bom e vão ser muito bem-vindas. Obrigada. É. Vai Até ter porque uma das características da jornada freud-lacaniana é essa, né? Pessoas que às vezes nunca apresentaram na jornada, de repente vão e apresentam e se dão muito bem. Meus estudantes da pós-graduação, que são todos já formados, sempre apresentam também. Olha aí, Beatriz também. Sempre Sandra apresentam e também. se dão muito bem. Sandra também, sabe? E aí eu não sei se todo mundo aqui conhece, né? Mas assim, pode apresentar sobre qualquer tema, desde que esteja ligada à psicanálise, né, Luísa? Livre, o tema é livre. Isso aí é Livre, bom. e isso É ajuda, ótimo. né? Assim, a gente ficar à vontade para poder Tal que apresentar. está estudando, né? Que às vezes você está estudando uma coisa e o tema é outro, aí é muito ruim. Aí não dá. É, Temos uma pergunta aqui no chat, gente, sobre o que vocês estão trazendo aí. Deixa eu ver. Estão acompanhando. Quem fez foi. Ai, cadê? Aqui, ó, foi Beatriz, né? Para poder se inscrever, para apresentar. Bom, se inscreve por onde, Lu? a gente ainda vai organizar isso, mas no Instagram a gente criou uma página. Você coloca lá, Jornada Freud Lacaniana. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jornada. E aí a gente vai dar todas as informações. Existe uma lá, que é Jornada Freud Lacaniana, mas foi a de 2023. Aqui tem Jornada Freud Lacaniana, é a desse ano. Tá certo? Aí a gente vai dar uma olhadinha hoje, daqui a pouco. E aí a gente vai colocar todas as informações e aí, inclusive, sobre as inscrições. Tá certo? Pronto. Então, acho que a gente já pode ir encerrando, né, pessoal? Agradecer mais uma vez pela presença de todos, né? Agradecer pela participação, né? Pelo texto brilhante aí da Lu, né? Agradecer a Luísa, né? Pela apresentação do caso, né? Da riqueza. E, né? Dizer que a gente aguarda vocês no próximo momento. Quer falar, Lu, Luísa? Só Agradecer, só, agradecer. né? Muito bom estar com vocês, né? E a gente espera Foi vocês no próximo. ótimo, é. Obrigada Isso. por essa Qual oportunidade, é né, a data do próximo? Era bom já dizer. Vai ser quanto de Dia outubro? 11, dia Dia 11, 11 de Luísa. outubro, minha gente. Isso, Vizinho ao Dia da Criança. Pronto. exato. nosso dia. Tchau. Tá bom. Tchau, Então, tchau. bom Um final de beijo. semana, gente.